Fala pessoal do quinto período, vamos lá então para mais uma aula de direitos reais aí dentro do artigo 1225, agora o inciso terceiro, que trata especificamente das servidões. Tanto o direito real de superfície, né, da aula anterior, quanto esse direito real de servidão são direitos reais sobre coisa alheia. É um direito instituído sobre a propriedade de um terceiro, né? Então, nós vamos entender o seguinte: o direito de superfície ele se constitui em favor do superficiário sobre um imóvel, obviamente, que não é seu. O direito real de servidão também se constitui sobre um imóvel serviente que não é daquele que se beneficiará da servidão. Então entenda isso nesse primeiro momento para que a gente possa seguir. Qual que é a definição mais específica sobre servidões ou de servidões? Servidão é um direito real caracterizado pela imposição de um encargo sobre um prédio, que esse prédio aí recebe o nome de prédio serviente, em favor de um outro prédio que recebe o nome de prédio dominante, ou seja, um prédio se beneficia de outro prédio. Detalhes, tem algumas características aí que devem ser consideradas acerca das servidões. Bom, tem primeiramente que ser de donos diversos, não pode ser do mesmo dono, porque senão não há necessidade de se instituir uma servidão, tá? Se é tudo de um dono só, eu não preciso de instituir servidões aí para me beneficiar na condição de prédio dominante. Prazo indeterminado e não é perpétuo, apenas prazo indeterminado. Depende também de declaração de vontade das partes, é um negócio jurídico. Só pode recair servidões sobre bens imóveis, tá bom? E não pode ser presumido, como eu falei, depende da declaração de vontade das partes. E mais, para que se possa produzir efeitos perante terceiros, é necessário que haja a averbação dessa servidão às margens da matrícula do imóvel, tá bom? Bom, pode ser constituída por contrato, como eu acabei de dizer, mas também pode ser constituída por testamento e também por uso capião, tá certo? É possível isso aí dentro das servidões, a constituição, formas de constituição das servidões. Muito bem, uma sentença também pode dar o direito a alguém de se beneficiar de um prédio em razão de ser ali o dono de um prédio dominante, tá bom? Preste bem atenção então em outros detalhes. Eu vou aqui passar algumas classificações para você. Ela pode ser urbana ou rústica. Quando eu falo de servidão urbana, obviamente é aquela instituída sobre imóveis localizados na zona urbana. A rústica é quando se refere à utilização do solo propriamente dito. Pode ser também aparente ou não aparente, aí uma servidão de trânsito, por exemplo, é uma servidão aparente, porque eu consigo ver, mas se eu tiver ali uma passagem de uma tubulação, é uma servidão não aparente, enterrada, alguma coisa ou de cabos, né? Eu não consigo ver, por isso ela é não aparente. Ela pode ser contínua ou descontínua, por exemplo, uma servidão de aqueduto é contínua, a água está passando o tempo inteiro, está sendo levada para o prédio dominante o tempo inteiro. Já a servidão de trânsito depende, para a sua caracterização, de que alguém transite por ali. Então, quando não está havendo trânsito de pessoas por ali, ela não existe, não está servindo. Então, não é uma servidão contínua, é descontínua, por exemplo, né? Ela depende do exercício ou de uma ação humana para a sua caracterização, tá bom? Também pode ser positiva ou negativa. E aí nós temos mais alguns outros detalhes aí inerentes à servidão que você vai encontrar previsto no Código Civil a partir do artigo 1378 e é tratado até o artigo 1389,
onde encerra ali as possibilidades de extinção da servidão. Então, regra geral para extinção da servidão, quando deixa de existir servidão, é quando há um cancelamento voluntário, tá certo? Essa é a regra geral. As outras hipóteses você vai encontrar aí a partir do artigo 1387 até o artigo 1389, como eu já vi ou eu já falei aqui para você, tá certo? Então, servidões, estude aí. Eu vou em breve postar também um material de apoio para você.